Olá, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem para a glória de Deus. E hoje a palavra que o Senhor nos deu se encontra no livro de Isaías, capítulo 37, e junto eu e você vamos meditar. Amém? Somente crê e ora, porque Deus tem o poder de nos livrar e ajudar. Amém? Então eu não sei como você amanheceu hoje, como está você, mas creia que qualquer problema que você esteja enfrentando, qualquer dificuldade, Deus tem todo o poder de te livrar de todo o mal. Você só tem que crer, você só tem que acreditar, você só tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Que na mão do Senhor tudo vai bem. Na mão do Senhor, eu e você estaremos em paz, protegidos e guardados. Amém? E Deus, Ele cuida de mim e de você. Como os olhos do Senhor na minha vida e na tua vida para nos ajudar, está como chama de fogo. Não passa nada despercebido aos olhos de Deus. E Deus não dorme em batalha. Deus não dorme na batalha. Amém? Ele fica acordado dia e noite, contemplando tudo, vendo tudo. Amém? Então descansa, descansa. Entrega o teu problema na mão do Senhor e descansa. Amém? Para a glória de Deus. Então pegue sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 37, e vou ler até onde o Senhor me mostrar. Amém? Então, versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebina, o escrivão, e os anciões do sacerdote, coberto de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vertupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amor, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazer oração pelo resto que ficou. E eu li o 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E vou pular e vou ler o 19 e o 20. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. E aí, se você ler aqui mais na frente, você vai ver como Deus é poderoso em mandar anjos para nos guardar. Mas eu vou explicar aqui o 1. Eu vou explicar o 1 e o 4. Amém? O 1. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Muitas vezes a gente está passando por algum problema e olhando assim nós não conseguimos resolver, porque realmente tem problema que é só Deus. Às vezes você recebe uma carta de cobrança, aí você não tem o dinheiro para pagar, mas às vezes o inimigo quer que você se desespera, porque você se desesperando vai ficar pior. Se você recebe uma carta de cobrança, você não tem dinheiro, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer? Relaxar, orar
entregar na mão do Senhor e pedir um direcionamento para ele, pedir uma solução para ele, pedir ajuda para Deus. Porque, meu amor, aqui o rei Ezequias, ele viu que ele ia enfrentar uma batalha, um exército de soldados, onde ele estava sendo afrontado, amedrontado. E o exército que estava vindo contra ele, nos olhos dele, era mais forte do que ele. Mas Deus, ele tem poder de criar situações, de criar ocasiões, marcar encontros para que eu e você venha a ser favorecidos, para que eu e você venha a receber vitórias e nós venhamos tirar aproveitos e achar soluções para o nosso problema. Amém? Então, o inimigo, quando ele cria um problema para nós, seja nós mesmos que criamos, e ele usou aquela situação do problema, ou o inimigo manda, ele já tem uma intenção. E a intenção dele é que eu e você se desespera. É que eu e você haja com a emoção. Mas aqui na palavra, o rei Ezequias se cobriu com saco de pano e entrou na casa do Senhor. Significa que o rei Ezequias, ele não se desesperou. Ele disse: olha, pai, eu não tenho poder para isso. Eu não tenho estrutura para isso. Eu não consigo ir contra isso. Mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a estrutura e como agir nessa situação para me defender. E aí, quando ele diz se cobriu de saco de pano, é porque ele entrou dentro da casa do Senhor. Ele entrou na casa de Deus. Ele foi orar. Ele foi entregar o problema dele para Deus. Por mais que ele não via solução e que para ele era difícil. Muitas vezes você está passando por algo que você olha e você diz, é difícil. Às vezes você recebe um diagnóstico de uma enfermidade que você não estava esperando. E aí você não tem dinheiro para cuidar daquela enfermidade. Então, o plano do inimigo é te colocar no desespero. Mas, assim como o rei Ezequias é exemplo para a minha vida e para a tua vida, que nós copiamos o rei Ezequias, que nós vamos se cobrir de saco de pano, que nós vamos se humilhar na única e potente mão do Senhor, que nós vamos colocar nosso problema nas mãos do Senhor. E que nós espera ele responder. Porque muitas vezes o seu problema tem que ser resolvido hoje. E muitas vezes você acha que Deus não tem poder de transmitir o seu problema para ser resolvido hoje, para ser resolvido amanhã, depois e quando ele quiser. Você tem que crer que Deus ele tem esse poder de fazer isso. O que eu e você não pode resolver hoje, o Senhor pode resolver todas as coisas. E Ele sabe o dia melhor de resolver. Então entrega teus caminhos na mão do Senhor. Entrega teus problemas na mão do Senhor. Seja lá qual é o problema. Às vezes, você tem um filho e o seu filho tá lhe dando trabalho. Tá indo pro caminho da marginalidade. Tá indo para o caminho das drogas, da prostituição, um caminho sem volta. Mas Deus, para você, o caminho é sem volta para você. Mas para Deus, ele faz todo o caminho voltar quando não é da vontade dele, quando não é do agrado dele. Ou quando Deus quer dar livramento para nós. Ele faz retroceder, ele faz nós voltar do meio do caminho e começar do zero. Ou a gente muda a rota. Vai para a direita, ele manda ir para a esquerda. Vai para a esquerda, ele manda ir para a direita. Vai para frente, ele manda a gente pegar o coisa. E muitas vezes, Deus usa até os próprios atalhos. Porque não é permitido eu e você pegar o atalho. Porque aqui na palavra do Senhor, o atalho ensina eu e você que o atalho para resolver nossos problemas é as coisas erradas. Porque com as coisas erradas vai resolver mais fácil, vai achar uma solução mais fácil. Mas para você
para você, na sua cabeça, é mais fácil. O atalho é uma solução de problema. Mas para o inimigo que está de olho em você, calculando teus passos, te monitorando, te filmando, às vezes colocando até um drone em cima da tua cabeça e aí mandou um linkzinho no teu celular. Aí até conectou os pontos para mostrar lá no drone que tu tá em tal lugar, que tu tá em tal rua, que tu tá em tal casa. Fica te monitorando dia e noite. Mas não se preocupa, que Deus tem o poder de te livrar dos olhos desse inimigo, dar um driba nele, tardar o atrapalho dele. E nessa situação, Deus te faz até pegar um atalho. Deus te faz até pegar um atalho. Porque se o drone tá indo na direita onde tu vai, Deus faz tu pegar o atalho, que é para confundir o drone e o drone não te acompanhar. Mas porque não é permitido eu e você pegar um atalho. Porque o atalho por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem uma dívida para pagar. Aí o inimigo bota na tua cabeça para tu ir vender teu corpo. Olha, tu não consegue arrumar um emprego, tu não consegue vender tuas vendas, ninguém compra, tu não consegue isso, tu não consegue aquilo, vá lá para se vender teu corpo, porque vender teu corpo qualquer um quer te usar. O inimigo bota isso na tua cabeça. Só que tu tem que ter a maturidade de saber que se tu ir vender teu corpo, tu vai resolver teu problema, tu vai pagar a tua dívida, tu vai comprar tua comida para tu comer hoje, tu vai comprar uma roupa, tu vai pagar o advogado para resolver tua situação, tu vai fazer tudo isso, mas o inimigo, quando botou na tua cabeça para tu ir se prostituir, para tu ir vender teu corpo, ali ele já tá pensando de te dar uma rasteira lá na frente, de te dar um tombo lá na frente, e aí causar um problema maior para tu. Então, este problema de hoje, que era simples e que Deus ia resolver, aí tu pega o atalho, aí amanhã ele se torna um problemão gigantesco. E aí vira uma bola de neve, onde tu não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E aí tu fica no beco sem saída. Porque quando tu ouviu a voz do inimigo para pegar o atalho, ele já estava calculando lá na frente, amanhã, te deixar sem saída, te colocar numa situação que não tem volta. E aí é onde ele vem fazer a cobrança. Olha, tu lembra daquele negócio lá que tu fez? Tu lembra? É hoje. Então é melhor que você já entrega teus caminhos pro Senhor, que você já diz, Pai, perdoa por isso, perdoa por aquilo, meu problema é grande, não tem como eu resolver, mas o Senhor pode resolver, e eu quero a tua solução, eu quero o teu direcionamento, eu quero, Pai, o teu ensinamento, a tua providência neste problema, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder de resolver qualquer situação. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Aí Deus, meu amor, vai botar amor no coração, Deus vai dar ordem, Deus vai ordenar ao teu favor. E aí, se for possível, e aí quando você entrega na mão do Senhor, se Deus vê que o atalho é da vontade dele por algum motivo, Deus faz até tu pegar o atalho. Deus faz até tu pegar o atalho. Exatamente. Por quê? E eu não estou dizendo isso à toa, não. Eu estou dizendo isso com maturidade e direcionamento de Deus. Agora eu vou ler o outro versículo para eu te dar um testemunho meu, para que venha edificar a tua fé e que tu venha entender que todas as coisas é permitido por Deus. E aí, o 4 diz assim: porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amor, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar
com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido fazer oração pelo resto que ficou. O teu inimigo, ele está blasfemando contra o próprio Deus. O atrapalho da tua vida de pessoas que tentam te atrapalhar de noite, que tentam te destruir, te derrubar e te parar, ele está blasfemando contra o próprio Deus. Ele tá desafiando o próprio Deus. Ele tá lutando contra o próprio Deus. E meu amor, se ele tá lutando contigo, é capaz dele vencer. Porque às vezes eu e você vai usar a força do braço, vai usar as armas erradas e quando nós não tem maturidade espiritual para usar as armas erradas, nós corremos risco de perder. Só, meu amor, que é desse jeito. Não tem aguinha aguando a planta, jogando na terra, jogando no chão, consagrada a demônios, que venha renovar o que Deus já botou um ponto final. Não tem aguinha consagrado a demônios, molhando a planta, molhando o chão, seja lá o que está molhando, que venha renovar o que Deus já botou um ponto final. O que Deus já deu a ordem para parar. O que Deus já deu a ordem, um ponto final. E aí eu vou te dizer aqui, como é que você sabe que Deus está na peleja. Quando eu era da idade do meu filho, 8 anos, eu acordava com uma mão aqui, ó. Uma mão aqui, na minha cintura aqui, ó. Uma mão aqui assim, ó. Sabe aqui onde a gente bota o cós da saia, o cós da calcinha, o cós das calças? Aqui do lado esquerdo. Quando eu era criança, eu acordava na madrugada com uma mão pegando aqui em mim. E eu dizia, mas menino, isso é estranho. É estranho isso que está acontecendo comigo. Só que eu não entendia e aquilo me assustava. E aí eu dizia, aí eu acordava, eu dizia, não tem ninguém perto de mim. Não tem ninguém perto de mim. Olhava para meus irmãos deitados. Olhava para minha mãe no lugar deitada. Eu disse, menino, isso aqui é estranho. E eu ia, e aí eu ficava com medo, sabe? Mas eu disse, pode ter sido coisa da minha cabeça. Eu comi demais, fui dormir e isso. Desse jeito. E aí foi aumentando. E conforme foi aumentando, eu fui sentindo umas coisas estranhas aqui, como se tivesse algo andando. Como se tivesse, assim, algo se mexendo. E aquela sensação de que, sabe quando você liga um chuveiro? Que vem assim... Era como se fosse sair água daqui de mim. Como se fosse abrir. Aí eu olhava assim, aí eu vi um monte de buraquinho que eu não sabia que era poros. Quando eu fui estudar, foi que eu entendi que era meus poros. Mas eu vi um buraquinho. Aí eu disse, menino, tem a sensação de que vai sair uma água desse buraquinho. Era aquela sensação pelo negocinho que dava assim. Aí, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer meu curso técnico de enfermagem em 2009, mais ou menos, ou foi 2008, aí a professora disse, olha, às vezes a gente sente um negocinho assim, sente um negócio aqui, sente uma dorzinha ali, e muitas vezes ali já é o problema se manifestando para que eu e você venha fazer um exame, para que eu e você venha fazer uma bateria para a gente descobrir. Porque tem pessoas que o corpo manda o sinal e a gente não vai procurar solução e quando vai ver já está no câncer, quando vai ver já está numa situação avançada que não tem jeito. Então, quando o seu corpo se manifestar alguma coisa, é porque dentro está pedindo um socorro, dentro está pedindo alguma coisa, então você procura ajuda. Aí eu disse, menino, será que eu tenho uma doença contagiosa? Que esse negócio se mexe aqui em mim? Aí, olha só, irmão. Olha só, quando a gente quer entender as coisas. Olha a diferença de 8 anos, aí já pulou para os meus 25 anos. E eu com isso. E tinha dia que eu acordava com um dedo assim, ó, me cutucando assim, ó. Chega, me furava. Chega, doía. Era como se fizesse um dedo assim, ó.
E eu disse, menino, isso é estranho. Chega, eu fazia assim, ó, dormindo. Eu acordava assim, ó. Aí eu... Agora vocês imaginam quando eu comecei a descobrir alguma coisa. Dos meus 8 anos até meus 25 anos, na sala de aula, quando a professora disse que quando o nosso corpo mostra alguma coisa, é porque a doença já está avançada, já está avançada. Aí eu disse, meu Deus, eu tô com uma doença contagiosa, porque eu sinto esse mistério no meu corpo. E aí eu ficava assim parada, às vezes até atrapalhava. Às vezes até atrapalhava eu ouvir a professora. Mas não, era o inimigo atrapalhando mesmo, me desviando da explicação da professora, sabe? Mas aí depois a professora dizia, olha gente, vai botar coisa na cabeça de vocês não. Quando eu fiz minha faculdade, que o professor dizia isso, eu dizia, meu Deus, eu tô com todos esses sintomas. Tem os sintomas das doenças sexualmente transmissíveis, das DSTs, dos vírus, das bactérias, dos fungos. Tem os sintomas. Aí a professora disse, gente, não vai criar grilo na cabeça de vocês não, porque quando eu fui fazer minha faculdade, de 100 doenças, sem sintomas, sem sinal, a gente vai ver que 99% a gente sente. E aí, se a gente botar isso na cabeça, ou a gente desiste da faculdade, ou a gente sai de lá louca e dizendo, eu tô com essa doença, eu tô com essa doença, eu tô com essa doença. Então, vocês não vão botar tudo na cabeça de vocês não, viu? Aí veio essa explicação, eu disse, meu Deus do céu. Uma hora diz que é pra gente buscar a saúde, fazer exame. Outra hora diz que não é pra gente botar na cabeça. Agora, aí pronto, aí confundiu tudo. Aí confundiu tudo, porque eu já estava tentando resolver um problema meu, né? E eu já tinha fazido exames, eu já tinha ido fazer exame por conta disso, né? E nada tinha acontecido, nada tinha dado resultado. E eu, meu Deus do céu, mas é coisa mesmo estranha. Amados irmãos, quando eu cheguei aqui nessa casa, o negócio continuou. Ou seja, quando eu cheguei nessa casa com 36 anos, 37 anos, o negócio continuou. Cutucando, fazendo cócega. Às vezes eu acordava sorrindo, a pessoa me fazendo cócega. Olha. Era um espírito maligno das trevas mandado para mim por obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra. E eu só vim entender aqui, nesta casa, que eu sou evangélica. E era um espírito de prostituição. E o nome desse espírito de prostituição era pombagira esfregadeira. Você entendeu? Como é que Deus nos mostra as coisas? Por que eu sei disso? Porque eu senti esse negócio, aí já que eu já estava sendo evangélica aqui nessa casa, já estava botando minha casa em ordem. E eu já estava mais ou menos com 2 anos. Porque quando eu entrei nessa casa, eu já estava com mais ou menos 2 anos separada do ex-marido. Então, eu já estava com 2 anos sem ninguém me tocar no meu corpo. Porque o último homem que tocou foi ele. Então, eu já estava bem assim no caminho andado para o Senhor me libertar da prostituição. Da prostituição que eu vivi no passado. Entende aí? Aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, isso aqui continua, é estranho. Aí, meu filho pegou e disse assim, mãe, eu estava dormindo e eu senti um negócio me cutucar aqui. Pronto. Quando o meu filho disse assim, mãe, eu estava dormindo e eu senti um negócio cutucar aqui em mim. Quando meu filho diz isso, eu disse, cai por terra, diabo, eu te repreendo do meu corpo e eu te repreendo do corpo do meu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu disse, agora eu vou ver qual é a palavra do dia seguinte. Levantei cedo, fui ver a palavra, foi mesmo na maldição hereditária. O diabo me amaldiçoou, aí vinha dos tataravôs, aí vinha dos bisavôs, vinha dos troncos mais velhos, aí passou para mim, aí já queria passar pro meu filho. Eu disse, aqui não, diabo. Aqui tu cai por terra.
aqui eu vou pagar o preço para tua maldição hereditária cair por terra da minha vida, da vida do meu filho e de quem tu usa para mandar essas coisas para mim. Aí pronto, eu entendi que foi Deus, porque eu já tinha uma maturidade de saber que Deus revela. Aqui eu descobri que Deus revela. Aqui eu descobri que Deus mostra. Porque até então eu não sabia desse negócio de dom de visão e dom de revelação. Então, quando meu filho disse, mãe, tô sentindo um negócio cutucar aqui, eu disse, pronto. É Deus revelando, é Deus mostrando que o negócio que acontece comigo tá passando pro meu filho e que não é coisa natural, é coisa sobrenatural. Aí eu já entendia de espíritos. Aí eu já tinha um entendimento de espírito das trevas, espírito de luz. Aí eu disse, pronto, agora eu vou orar. Vou orar para Deus desfazer isso, porque agora eu sei. Se eu já fiz exame, não deu nenhuma doença, não deu nada. Aqui é espiritual. Agora eu vou orar para Deus me mostrar, quebrar. Amados irmãos, quando eu orei para Deus quebrar isso, aí Deus me mostrou que quem mandou esse demônio para mim foi Irismal Oliveira, que é atual do meu ex-marido. Aí na visão, Deus me mostrou. É como se ela tivesse jogado o despacho numa água corrente, num rio de água corrente, e aí ela mandou 3 pombagiras para mim, que era uma pombagira para agarrar na minha frente, que se eu deixasse ela usar a minha parte íntima da frente, aí ela ia roubar meu dom de louvor. Ela ia usar o argumento que eu abri minhas pernas, que eu fiz o sexo e que era para Deus roubar meu louvor. Meu dom de louvor. Porque a pombagira esfregadeira da frente, ela agarra na garganta. Ela agarra na garganta. Onde, para pessoas, manipular outras pessoas contra as vidas das pessoas. E mostrar que é de Deus e não é de Deus. Então, a pombagira, ela se aloja nessa parte de cima que depois da vagina, entre a vagina e a pélvica. Então, a pombagira, Deus mostrou que ela aloja nesta região. Só que ela afeta o clitóris da mulher, que é a parte da vagina, o clitóris. Ela atinge essa parte da vagina da mulher. Ela agarra, ela entra pelo clitóris, ela fica lá e ela atinge a garganta. Ela atinge a garganta. Onde faz mulheres fazer sexo oral, onde faz homem fazer sexo oral e onde o inimigo toma nossa autoridade, nossa voz, nosso dom de louvor. Aí, dependendo da situação, pessoas que estão disfarçadas de evangélico roubam o dom de louvor para fingir na igreja que está louvando, ou também pessoas mundanas roubam o dom de louvor para cantar para o mundo. Mas ali está amarrando a tua vida espiritual, está roubando o dom que foi dado para você e ainda está roubando a tua prosperidade. Por quê? Porque quem rouba para o mundo está fazendo show para o mundo, está ganhando dinheiro. Quem rouba para a igreja de Deus está fingindo e as bênçãos o pastor vai dar para a pessoa que está lá fingindo louvar. Só que está usado por uma pombagira esfregadeira, que aloja na frente. E aí, a outra pombagira, que essa Irismal Oliveira mandou para mim, foi para agarrar, para se esfregar assim, aqui na minha cintura. Aí, ó, digamos que aqui é minha cintura. Aí Deus mostrou uma novinha com as pernas abertas, fazendo bem assim, ó, se esfregando na minha cintura. Assim, ó. Você entendeu? Aí na outra visão, que é aqui na minha cintura da direita, outra pombagira fazendo o mesmo movimento, só que ela não estava mais de perna aberta. A da esquerda estava de perna aberta. A da frente estava... Vou já mostrar a posição da pombagira da frente. A pombagira da frente
Ela abriu as pernas e se esfregou assim em mim. A pombagira da frente, eu tava assim de pé, ela suspendeu uma perna pra trás, deixou a outra no chão e se esfregou assim na minha frente. A pombagira da direita, ela simplesmente fez aquela posição assim pra frente e se esfregou assim em mim. Assim, ó. Só que encostando a vagina delas. Encostando a vagina delas aqui em mim, encostando a vagina delas aqui em mim e encostando a vagina delas aqui em mim. E aí foi a primeira visão. O rio, a primeira visão, o rio, água corrente, onde foi jogado o despacho no meu nome. E aí foi chamado essas 3 pombagiras esfregadeiras. A primeira visão. A segunda visão, aí Deus já mostrou a Irisma Oliveira no palco de uma igreja, louvando e dizendo que estava esperando o marido dela, que no caso era meu ex-marido. Ela estava louvando e esperando o marido dela, que no caso, na visão, Deus mostrou que era o pai do meu filho, que era o meu ex-marido. E aí, Deus mostrou que ela queria roubar meu dom de louvor. Então, quando ela planejou roubar meu dom de louvor, Deus fez eu sentir esse mistério, onde Deus permitiu pombagira vir me usar dormindo. Nesse mistério, para Deus me mostrar o que ela fez comigo, para roubar o que era meu, entendeu? Que foi minha casa e muitas coisas. E aí, quando ela planejou roubar a guarda do meu filho, fazendo a cabeça do pai dele para me tomar a guarda do meu filho, e ela mandou pombagira do desespero para eu agir no desespero, e o pai dele dizer que eu tava louca, que eu tava isso, que eu tava aquilo, que eu não tinha estrutura para criar meu filho. Quando ela fez esse projeto, quando ela mandou essas 3 pombagiras, foi para tomar minha autoridade, minha voz. E aí, ela já estava fazendo o plano de roubar a guarda do meu filho. Por quê? Porque ela já tinha roubado o marido com bruxaria, ela já tinha roubado minha casa com bruxaria. Aí, o terceiro plano dela foi a guarda do meu filho. Só que na guarda do meu filho, Deus permitiu tocar em mim. Por quê? Quando ele permitiu a pombagira vir me usar dormindo, fazer sexo comigo. Aí, eu fiquei pé de raiva. Eu fiquei com ódio. Eu disse, Deus... Eu disse, pai, como é que eu tô prevenindo meu corpo para ninguém tocar e o senhor vem deixar isso acontecer comigo? Eu fiquei foi com raiva. Mas quanto mais eu ficava com raiva, mais a pombagira vinha me usar. Quanto mais eu ficava com raiva, mais a pombagira vinha me usar. E eu ficava com ódio. Aí eu percebi que era coisa diabólica. Que quando a pombagira vinha me usar, era para eu ficar louca no dia seguinte, para eu pegar qualquer um que aparecesse na minha frente. Que era para eu pegar o primeiro vagabundo, o primeiro enviado do diabo que aparecesse na minha frente. Que daí ela ia concluir o plano dela de roubar meu dom de louvor e roubar a guarda do meu filho, se eu aceitasse o primeiro que aparecesse pela frente. Aí eu peguei minha mão pro céu e disse assim, Deus, eu não aceito esse negócio no meu corpo, porque não é meu. Isso aí não é meu. Eu nunca senti isso. E eu não aceito. Eu não quero. Aí Deus me mostrou outra pombagira, que um bioquímico da minha igreja batista, onde eu aceitei e congreguei, só que desde novembro que eu não vou lá. Quando eu abri meu canal, eu não fui mais para lá, até esperando Deus me capacitar. Porque dentro da igreja foi onde eu mais sofri batalha espiritual, de espírito das trevas, de feitiçaria e de bruxaria e de reuniãozinha para me parar. Foi dentro da igreja onde renovaram feitiçaria no lanche do meu filho, pingaram na roupa do meu filho, botaram no calçado do meu filho. Foi dentro da igreja onde eu mais fui perseguida. Mas aí depois eu entendi que era para eu não continuar. Aí Deus disse, agora tu abre teu canal. Que ou que tu vai para a igreja ou não, tu tá entregando o meu recado. Tu tá fazendo a minha vontade. Tu tá me agradando.
Aí foi onde eu obedeci, porque Deus já estava mandando eu abrir canal há quase 2 anos atrás, e eu desobedecendo a ordem dele. Aí quando eu aceitei na Igreja Batista, que eu fiquei lá, que Deus me mostrou mais coisas, aí foi onde ele disse, agora tu vai criar teu canal ou não vai? Pra tu entregar o que eu te mostro. Pra todo mundo ver que tu é usado é por mim, não é por Satanás não. Porque estão fazendo a cabeça do pastor, estão fazendo a cabeça do obreiro, estão fazendo a cabeça dos irmãos, estão fazendo a cabeça de todo mundo. Mas eu quero te mostrar quem é. Eu quero te mostrar o bruxo, eu quero te mostrar a bruxa, eu quero te mostrar quem tá pagando eles. E eu quero te mostrar quem tá lá dentro da igreja disfarçado, pra tu clamar o sangue de Jesus lá, pra eu tirar de lá ou se consertar lá mesmo dentro da igreja. Aí foi onde eu ouvi a voz de Deus e abri meu canal. Aí a próxima, aí assim, ela já tinha mandado a Pombagira esfregadeira pra esfregar em mim, pra eu ficar louca por homem. Que era pra eu ficar louca por homem. Aí surgia as piadinhas. Ah, não sei o que, molhadinho. Ah, não sei o que, um beijinho. Aí, os cão enviados pelo diabo. Chegava na loja, chegava no comércio pra fazer compra, chegava no banco, aí papai dizia, ali é o cão que foi mandado por as 3 pombageiras esfregadeiras. Mas tu diz, o sangue de Jesus tem poder que eu vou fazer eles passar mal bem aqui perto de tu. Eles passavam mal, eles entravam no desespero, eles saíam de perto de mim e paravam de encostar perto de mim. Porque eles foram mandados para encostar perto de mim, para encostar pombagira no meu corpo, para conectar no meu corpo. Aí eles ficavam do meu lado, que era para compactuar no lado, eles ficavam na minha frente, que era para esfregar na minha frente, e eles ficavam na minha esquerda para esfregar na minha esquerda, que era para me deixar louca, que era para eu pegar o primeiro que desse em cima de mim, ou eu mesma dar em cima, que era o plano do diabo. Mas como Deus já tinha... E aí essas 3 pombagiras eram novinha, tudo novinha. Não era pombagira velha, era pombagira mirim, pombagira novinha. Aliás, não é pombagira mirim, porque pombagira mirim é da idade do meu filho. Mas é pombagira novinha, de 15 a 20 anos. Era essas pombagira que ela mandou pra mim. E aí surgiu um monte de novinha, de 15 a 20 anos, se aproximando de mim, encostando perto de mim, insinuando pra mim. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Sai desse corpo, diabo. Sai do meu corpo, diabo. Seja lá onde tu tá conectando, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque eu já sabia o que era. Deus já tinha me mostrado em visão. Eu já sabia o que era e eu já sabia quem mandou. E aí eu ia lá nela. Aí eu ia lá nela. Porque eu já sabia que tinha sido ela que tinha mandado pra mim. Então eu ia lá nela desconectar a pombagira do corpo dela, pra ela não compactuar com as novinhas, pra novinha vir pra perto de mim. Então, eu ia lá no ninho da cobra, que era a Irismar Oliveira. Eu não ia nas novinhas, que encostavam perto de mim. Eu ia lá no ninho da cobra, que é onde Deus me mostrou. Por isso que é bom você orar, porque uma oração direcionada, específica, é outra coisa. Então, se eu já sabia que foi ela que mandou essas novinhas, então eu ia lá nela, desgrudar do corpo dela, tirar do corpo dela o compartilhamento de pombagira. Então eu ia lá desativar ela. Aí Deus me fazia saber que era ela que ficava no desespero. Aí Deus disse, enquanto ela tá lá com o teu ex-marido, ela tá dando o rabinho dela pro teu ex-marido, no desespero. Mas quando eu permitir, eu vou permitir o Ricardão pegar ela e ele pegar ela no fraga, com o Ricardão usando ela. Pra ela pagar por essa pombagira que mandou pra tu. Eu vou permitir ela no desespero pra ela dar o rabo dela pro primeiro que passar. Que é pra ele pegar o Ricardão atrás dela. Aí foi onde Deus me mostrou. Ela de 4 e o Ricardão por trás dela. E ele chegou e viu ela. Na visão que Deus me mostrou. Que Deus disse que ia fazer justiça nesse mistério. Pra ela parar de mandar pombagira pra mim. Que a pombagira que ela mandou pra mim ia entrar dentro dela mesmo. Dela mesmo. Então vocês entenderam? Aí olha só. Aí eu entendi.
Aí eu entendi esse mistério que eu senti aqui. O cutuque no dedo era o boneco de voodoo. O bruxo lá, cutucando. Cutucando. O mistério do era as pombagiras esfregadeiras. Querendo que eu fosse me prostituir meu corpo. Deixar homem usar meu corpo. Então vocês entenderam? Como é que eu entendo? Aí eu disse, pai, agora o senhor me mostra quem era a pessoa que estava sendo usado pelo inimigo, porque nós sabemos que tem os corpos, vai mudando de categoria no reino espiritual, onde eles vão ganhando uma força espiritual maior. Então pessoas que incorporam os espíritos, eles vão ganhando uma força maior. Então, aí eu disse, não, essa pombagira que tá nessa mulher, é apenas para compactuar comigo. Mas eu quero ver quem é que tá mandando pra ela e pra mim. Aí eu fui orar. Aí eu fui pagar preço para Deus me subir de categoria. Eu fui pagar preço para Deus me subir de categoria. Olha, pai, o senhor já tá me mostrando quem mandou a pombagira, qual era o significado e o que queria que acontecesse comigo. E o senhor fez eu sentir no meu corpo. Agora eu quero que o senhor me mostre quem tá compactuando pra ela, pra dela passar pra mim, quem tá compactuando pra ela passar para novinha, pra dar a novinha querer compactuar comigo. Aí Deus me mostrou o Pai de Santo. Aí Deus me mostrou o bruxo. Aí Deus me mostrou o bruxo, que é o que recebe o dinheiro dela. Aí Deus me mostrou o bruxo, que é o que recebe o dinheiro dela e que ele é quem faz toda essa nojeira. E que ele é quem faz toda essa ação diabólica para compactuar as pombagiras com as pessoas que ele recebe o dinheiro para atrapalhar a vida. Aí agora eu já sei. Aí, quando Deus me revelou ele, o bruxo, pronto, o negócio sumiu. Nunca mais eu senti isso. Nunca mais, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais eu senti esse mistério aqui. Por quê? Porque Deus mandou sair a seta que estava dentro de mim para não compactuar essa pombagira. Mas por quê? Porque primeiro ela fez isso. Depois o homem, que é um bioquímico, mandou a pombagira do desespero, que é o compartilhamento, que era para compactuar do meu corpo para o corpo das crianças, para o corpo de outras pessoas, para o povo dizer que era eu que vivia no desespero. Lá vem essa bicha velha no desespero. Onde o diabo usou boca de pessoas aqui na minha rua para dizer bem assim, porque vinha jogar coisa em minha casa, eu ia reclamar. Olha, minha casa não é lixo não, para tu chupar din-din e jogar din-din aqui na minha porta não. Minha casa não é lixo não, para tu vir jogar coisa, para tu vir jogar água aqui na minha porta não. E para tu vir jogar din-din descongelado aqui, suco de din-din em minha porta não. Tu que é vergonha em tua cara. O que foi que eu te fiz pra tu tá fazendo essas coisas aqui em minha porta? Aí, mas era o diabo querendo confusão. Aí a pessoa que tava chupando esse didim com outra pessoa, aí a pessoa pegou e disse assim, vai caçar o que fazer? Vai caçar um... Aí disse assim, aquele negócio lá, sabe, do homem. E grandão e você sabe, né? Ó, já entendeu aqui, né? Peguei aqui pra entender. Aí o Satanás usou a boca dessa menina. Quando eu reclamei pra não jogar papel de din-din na porta da minha casa, que aqui não era lixo. Mas eu reclamei porque eu sabia que era de propósito. Mas só que eu sabia quem tava mandando. Por quê? Porque tava me filmando. O meu estresse, a minha raiva. Que era pra dizer que eu era quem era cheio de confusão. Aí foi onde a pessoa falou lá, vá procurar um homem pra te usar com isso e com isso, que é isso que tu tá precisando. Eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, dessa boca. Sai desse corpo, diabo. Para de usar essa boca, Satanás. E mistério, eu disse. Aí quando foi com menos de um mês, essa pessoa começou a passar, bem cedinho, 5 horas da madrugada, que tava indo dormir com um homem.
Ou seja, saía da casa da mãe dela, ia dormir com um homem. Aí o homem vinha deixar de volta, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E aí, como eu acordava 5 horas para orar, para o espírito maligno não entrar 6 horas na minha casa, aí eu via isso. Aí eu via ela, o homem que ela dormia, vinha deixar ela. Aí eu disse assim, pronto, danada, agora tu achou um homem, que era tu que tava doida. Era tu que tava doida, não eu. Agora tu achou. Pronto, agora tu me deixa em paz. Vai dar esse teu rabo e tu me deixa em paz. Até então eu disse isso. Aí foi onde depois Deus me mostrou que essa pessoa com a mãe, essa pessoa com a mãe mandou espírito para minha casa para eu sair correndo no desespero e abandonar minha casa, com inveja de minha casa. Aí Deus ainda me usou para dar uma oportunidade, para dizer, olha, tu para de mandar espírito para minha casa, porque estão fazendo obra de bruxaria pro teu filho usar droga, para tu sair correndo de tua casa, porque fizeram isso na minha casa. E eu sabendo que era ela, porque Deus já tinha me mostrado ela em visão. E eu sabendo que era ela que tinha feito essas coisas. Mas eu disse na maior educação. Olha, eu mostrei o despacho na casa dela, que era um moinho de carvão, que era magia negra. E Deus me fez eu sentir o cheiro da pombagira. E Deus me fez eu sentir o cheiro de droga. E eu disse, tu tá vendo? Olha, fizeram um despacho na porta da tua casa pra tu sair correndo de tua casa, porque fizeram isso comigo e Deus não deixou, Deus me deu livramento. Mas também estão fazendo pra teu filho usar droga. Só que Deus tem livramento pra tua vida. Agora, se tu tiver juntinho com a quadrilha pra botar eu pra sair correndo da minha casa, Deus tá mandando tu parar, tu não renovar mais, pra Deus não permitir o espírito de droga entrar no teu filho e nem tu sair da tua casa. Então Deus tá... Agora, se tu é inocente, se o inimigo te chamar pra tu fazer isso comigo, Deus tá dizendo pra tu não aceitar o pratinho do inimigo pra vir contra a minha vida, pra tu não trazer maldição pra tua casa. Porque Deus tem vitória pra tua vida. Deus tem vitória pra tua família. Tu tem 2 filhas lindas, tu tem netos lindos, teu filho é lindo, tu tem uma família maravilhosa e Deus tem vitória pra tua família. Não é prejuízo. Eu disse desse jeito pra ela e fui-me embora. Eu entreguei o recado para Deus e fui-me embora. Não desafiei ela, não briguei com ela, não quis ser melhor do que ela, não fiz nada. Entreguei o recado para ela na intenção boa dela ter livramento, igual eu estava tendo livramento aqui na minha casa. Com todo o meu coração, com todo o meu amor à obra de Deus. Eu fui lá. Sem ele, mesmo sabendo que ela tinha, na visão, ela tinha pagado o macumbeiro, para mandar esse espírito para mim. E até hoje eu ainda tô perguntando a Deus se foi a mãe dessa menina que pegou um conjunto do meu filho. Porque quando eu cheguei aqui há quase 6 anos atrás, eu lavei... Meu filho só tinha 2 conjuntos de roupa novo, que foi o pai dele que trouxe de São Paulo. Era um shortinho vermelho. Era 2 shortinhos e 2 blusas. E aí era o único conjunto que o meu filho tinha, que ele usava para ir para cima e para baixo comigo. Era bate e enxuga. E eu lembro que eu trouxe aqui para construção. Aí eu lembro que eu vesti um e o outro ele sujou, aí eu lavei, que era porque ele ficava brincando no chão, aí ele fez cocô, mijou, sujou. Então eu lavei aqui mesmo dentro da minha casa na pia, ou não sei se foi na casa de uma amiga que até então eu tinha contato com ela, para ficar lá na sombra da casa dela, para não ficar aqui no sol quente com meu filho bebê, aqui na construção, que não tinha sombra aqui na minha casa estava começando. Aí eu lavei um desses conjuntos, eu lavei o conjunto do meu filho e botei na cerca. Quando eu fui pegar, não tava o conjunto. Até hoje eu tô orando para Deus, ou seja, vai fazer 6 anos em outubro, que eu tô orando para Deus me revelar em visão quem pegou esse conjunto, para eu lá entregar o recado. Olha, Deus me mostrou que o conjunto do meu filho lá da cerca, perto da minha casa, quem pegou foi tu. E ele tá mandando tu pegar de onde tu botou. Seja do terreiro de macumba, seja dentro do balde de molho, pra mandar maldição e demônio pro meu filho. Seja lá qual foi a obra maligna que tu fez pro meu filho de amarração, Deus tá mandando tu pegar essa roupa e tu desfazer o que tu fez. Até hoje, vai fazer 6 anos que eu tô esperando Deus me mostrar a cara de quem pegou esse conjunto. Mas depois que Deus me mostrou essa pessoa querendo fazer eu sair da minha casa, até ela veio na minha lista.
Pode ter sido ela que pegou meu conjunto. Pode ter sido essa filha dela que pegou meu conjunto. O conjunto do meu filho. Aí nessa brincadeira meu filho ficou só com um conjunto de roupa para usar. Porque roubaram o outro dele. E Deus me faz saber que roubaram esse conjunto do meu filho. De blusa e short. Que foi o pai dele que trouxe de presente de São Paulo para ele. Nós já estávamos separados. Ele já estava com essa mulher. Ele viajou com essa mulher para pegar os filhos dele para trazer para cá. E comprou esses dois conjuntos e trouxe pro meu filho de presente. Até então eu era amiga dele. Olha só. Tava com 15 dias. Tava com menos de 2 meses que o marido tinha me deixado. Numa situação que não era para eu perdoar. Tava com 15 dias que ele botou a amante dentro da minha casa. E eu era amiga dele. Olha só. Olha só. E eu não era crente, eu era católica. E eu era amiga dele. A ponto dele me ligar e falar da própria mulher dele, das coisas que não estava entendendo. Ó, Mariana, tá acontecendo isso que eu não tô entendendo. Eu disse, pois isso é estranho, vê aí o que tá acontecendo. Olha, ajudando ele a descobrir problema que ele já tava menos de 1 mês de casado com essa mulher. Por aí você entende como foi, como o diabo, por que o diabo lutou para atrapalhar a minha vida e a do meu filho. E aí ele disse, eu vou aí deixar o conjunto do Daniel, eu vou aí deixar os presentes do Daniel que eu comprei para ele de presente e as fraldas que tu pediu, porque eu pedi umas fraldas para ele. Eu pedi, traz aí fralda para Daniel, porque aí em São Paulo é mais barato e vem mais de 200 fraldas. Então traz aí fralda para Daniel, nem que depois eu te dou o dinheiro. Mas traz aí o pacote daí. E traz também limpador de bumbum, lenço umedecido. Aí traz logo 3 quilos, porque aí é mais barato. Aí ele disse, tá bom, vou levar. Ele disse, Mariana, eu vou aí deixar 2 conjuntos que eu comprei para Daniel de presente. Vou levar o que tu me pediu, os lenços umedecidos e o pacotão grandão de fralda. E eu vou levar os meninos para ver Daniel. Eu disse, tá bom, pode trazer. Mas ele me ligou para perguntar se podia levar, se eu tava lá e se eu tava desocupada, se eu tava disponível. Pode trazer. Aí ele foi lá levar esses conjuntos. Aí depois que ele foi lá levar esses conjuntos, que tudo bem, o menino brincou com meu filho, os irmãos brincou com meu filho, aí depois foi embora. Quando foi um dia de domingo, ele me ligou. Mariana, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu não tô entendendo. Eu disse, pois isso é estranho. Analisa aí, que não é normal. Mas foi o filho dele que fez a cabeça dele para ligar para mim. Porque o filho dele queria que eu voltasse pro pai dele. O filho dele queria que eu voltasse pro pai dele e o filho dele tinha me chamado no PV. Então, eu entendi que o filho dele falou alguma coisa para ele, ele ligou para mim. No intuito de ver se eu ainda queria ele, que eu creio que ele já estava nessa intenção de mandar ela embora, que era para pegar eu e levar de volta para dentro de casa. Mas aí, bateu o telefone na minha cara. Aí Deus disse, foi ela que bateu o telefone na tua cara. Foi ela que veio e bateu. Foi ela que o diabo falou, porque era o diabo. Que se ela pegou ele com pombagira, o diabo avisou para ela que ele estava falando comigo. Aí ela foi lá e bateu o telefone na minha cara e nunca mais ele me ligou. Porque a forma que ele bateu o telefone na minha cara, eu entendi que não foi ele, foi alguém que tomou o telefone do ouvido dele. Porque ele estava conversando comigo. Entende? Mas só que eu entendi que foi o filho dele que disse alguma coisa pra ele. E aí ele ligou pra mim pra ver se eu ainda queria ele de volta. Que era pra ele mandar ela embora de casa e ficar com ele. Aí com 15 dias ela apareceu grávida. Ela apareceu grávida. Ou seja, tudo isso aí tem um contexto do que ela fez com minha vida. Então, Deus disse, quando ela tocou em mim, na minha garganta, Deus disse, agora ela vai parar. Agora ela vai parar. Porque ela tocou, foi na minha obra. Enquanto ela tocou no teu ex-marido, na tua casa, eu permiti. Por que eu permiti? Porque tu estava na prostituição com ele, tu estava fumando de vez em quando. Eu não fumava muito porque ele não deixava. Ele não gostava muito e eu respeitava a decisão dele. Apesar de que ele já sabia disso.
Ele já sabia disso. E aí ele também não gostava que eu bebia mais do que ele. Eu bebia mais do que ele. Só que mesmo eu bebendo mais do que ele, demônio não entrava no meu corpo quando eu tava bebendo. Deus não deixava. Só que ele, quando ele bebia, o demônio entrava dentro dele. O demônio se manifestava dentro dele. Entende? Então era a diferença, eu e ele. Quando ele bebia, o corpo dele, o demônio entrava dentro dele. E eu não. Eu podia ficar bêbada do jeito que fosse. Eu não era agressiva com ninguém. Eu não queria confusão com ninguém. Eu só queria dormir, descansar. Mas é porque Deus não permitia o demônio que mandava através de bebida entrar dentro de mim. Mas mandava demônio para mim, na bebida. Deus me fez saber que mandavam pombagira, mandava encantamento, amarração. Só que Deus não permitia entrar dentro de mim. E aí, para finalizar essa live, para não ficar muito longa, aí Deus me mostrou o bruxo. Agora, esse negócio tá lá no bruxo. Deus me mostra que o que estava dentro de mim tá apenas lá no bruxo. Tá só nele. Tá só nele. Deus me mostrou. Depois que Deus me mostrou essa visão das 3 pombagiras esfregadeiras, e que eu fui pagar o preço para mostrar quem tava mandando para conectar com todo mundo, aí Deus me mostrou o bruxo. Ou seja, era esse homem que mandava isso para mim e para o resto. Aí eu disse, pronto, agora a oração vai ser específica. Aí eu disse, pronto, Daniel, mais um leão foi morto no inferno, para a glória de Deus. Deus me deu mais uma libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí já vai fazer mais ou menos um mês que Deus me deu essa libertação do que eu senti estranho aqui, ó. Eu acordava alguém me fazendo cócega, eu acordava alguém me cutucando, eu acordava como se fosse uma pontada, uma dorzinha. E olha, nunca fui no médico fazer exame aqui. Nunca tomei um remédio aqui. Porque na minha cabeça eu sabia que era uma coisa, não era normal. Mas Deus usou meu filho para dizer que o diabo queria passar de mim pro meu filho. E aí, como Deus me prometeu que maldição hereditária, ele ia botar um ponto final na minha casa, aí agora eu tô vendo ele querendo fazer do mesmo jeito com meu filho. Aí por isso que Deus me libertou, que era para eu orar, para Deus tocar nele. Aí foi onde Deus me mostrou ele podre, ele fedendo. Por quê? Porque Deus mandou ele parar de tocar em mim, e ao invés dele parar de tocar em mim, ele foi renovar pro meu filho. Ele foi tocar no meu filho, para querer vir usar meu filho dormindo, ou para querer vir mostrar pesadelos pro meu filho, onde meu filho teve um monte de visão de pesadelo, que eu entendo que era ataque espiritual, batalha espiritual com meu filho. Então, quando ele tocou no meu filho, Deus disse, agora ele vai morrer podre. Aí foi onde Deus me fez, eu senti o cheiro de podre no corpo dele. Então, meu amor, você entendeu aí como é, ou seja, 43 anos. 43 anos para ter essa libertação aqui, ó. Porque, mais ou menos que eu me lembro, soma aí, 43 menos 8. Porque com 8 anos eu já senti esse negócio estranho. Soma aí, minha idade, 43 menos 8. Para você ver quantos anos eu passei sentindo esse negócio estranho e tentando entender o que era. E há um mês Deus me libertou desse mistério. Um mês Deus me libertou para a glória de Deus. E aí Deus me mostrou também mais pessoas que pagou ele, que é a pessoa da direita, que me amarra também há mais de 30 anos, que pelo que eu entendi, me amarra desde quando eu tinha 15 anos de idade, onde eu trabalhava numa casa de uma mulher chamada Sandra. Porque a mãe dessa pessoa mora lá. E Deus me mostrou e disse que era cobra, mãe e filha. E mora nesse conjunto. E eu trabalhei lá criancinha, novinha. Então, pelo que Deus me revelou dessa mulher, ela também já me amarra há mais de 30 anos. Mas Deus disse, quando eu botar um ponto final em tudinho, eu vou devolver a carga para tudinho que mandou para ti. E vão ver que eu cuidei de ti e não deixei tocar em tu.
E por quê? Porque, sabe por que, amados irmãos, que eles tocavam em mim? Porque eu usava o meu pecado. Ó, ela tá fumando, vamos mandar demônio. Ela tá bebendo, vamos mandar espírito. Ela foi uma festa, vamos mandar espírito. Olha, ela tá com um namoradinho sem ser casada. Tá indo pro motel, vamos mandar espírito. Mas quando eu disse pra Deus que eu ia botar um ponto final nas coisas que desagradava a ele e que ele fosse me mostrando pra ele também me tirar da mão desse tipo de gente, porque até então, depois eu fiquei sabendo que era bruxaria, que eu não sabia. Aí agora Deus tá me libertando, me tirando da mão de tudo. Então você entendeu, meu amor? Que é bom, você não perde colocando tua vida na mão do Senhor. Você, olha só, mas sabe por que Deus me deu essa libertação? Porque eu nunca fui buscar. Ó. Eles foram buscar esses deuses para me destruir. Mas eu nunca fui buscar. Ó. Que é Isaías capítulo 37, versículo 19. Ó. E lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e de pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livrai-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. E Deus está me provando que só Ele é o Senhor. Quando Ele me libertou do tumor da minha cabeça, eu não morri. Quando Ele me libertou do tumor do meu olho, eu não morri. Quando Ele me libertou desse mistério aqui que eu sentia há menos de um mês, que não faz nem um mês completo, Ele mostrou que é comigo. Então você entendeu aí as coisas? Então você entendeu? Deus quer te libertar das amarrações espirituais. Irmã, todo mundo que é católico é alvo de bruxaria. Toda criatura que tem vida, que é humano na terra, é alvo de bruxaria. Agora, só permite quando Deus permite. Só toca quando Deus permite. Mas todo mundo, todo ser é alvo de obras malignas. Porque Satanás levanta um contra todo mundo. Agora, é Deus que não permite tocar. Então, se você sabe, agora, se você não sabe, mas agora você ficou sabendo através dos meus testemunhos, que você é alvo disso, busca tua libertação. Busca tua honra. Busca tua vitória. Busca Deus te honrar perante os teus inimigos que amarraram a tua vida, que atrapalharam a tua história, que desviaram o que era teu, que sugaram as tuas energias e que te mataram espiritualmente. Porque primeiro é uma morte espiritualmente, para depois ele querer te matar carnalmente. Mas a primeira morte que eles fazem contra a minha vida e a tua vida é espiritualmente, para roubar nosso dom, para roubar a nossa unção, para roubar o Espírito Santo de Deus de nós. E aí, roubar a nossa prosperidade, para depois nos matar mortalmente mesmo, carnalmente mesmo, que nós morra. É por isso que muita gente bota uma corda no pescoço e se mata, porque não suporta a dor. É por isso que muita gente pega um revólver e mata a família inteira. Tudo obra de bruxaria. Tudo espírito mandado, tudo batalha espiritual. E a pessoa não busca libertação. A pessoa não busca desfazer o mal. A pessoa não busca um sacerdote usado por Deus para desfazer as obras das trevas aqui na terra. E quando busca os próprios bruxos, onde só vai aumentar. Vai diminuir hoje, mas daqui a um ano ele vai cobrar. Porque é usado por Satanás. É usado pelo diabo. Então, meu amor, não existe dois deuses. É só um Deus. Os outros é deuses. Os outros são deuses. Amém? Só que nós temos que respeitar. Nós vivemos aqui na terra. Nós temos que respeitar eles. Mas nós temos que saber que nós somos amarrados por eles. E nós temos que orar para que Deus não deixe ele nos amarrar. Nós temos que orar para que Deus não permita ele tocar em nós. Porque eles têm que pedir permissão para Deus para tocar em mim e em você. Só que nós temos que estar na posição de Deus não permitir. Porque no passado Deus permitiu. Hoje Deus não permitiu mais. Então você entendeu aí? Então você entendeu aí? O que é eu e você pagar o preço na presença do Senhor? E não foi nenhum pastor, não.
Não foi nenhum pastor que orou em mim, não. Não foi nenhum pastor que me revelou, não. Ó, Deus desfez isso na tua vida, não. Não. Deus me mostrou em visão. Quem pagou o preço foi eu. Quem leu a Bíblia foi eu. Quem acordou de madrugada foi eu. Quem se ajoelhou foi eu. Quem disse não à prostituição foi eu. Quem disse não à bebida foi eu. Quem disse não às pombagiras foi eu. Quem disse não aos espíritos de vício, que é Zé Pilintra, foi eu. Foi eu que não quis. Então você entendeu aí como é que eu e você faz a obra do Senhor. Você recebe, outras pessoas recebem e todo mundo recebe. E meu amor, de quem faz a obra de Deus não fica devendo. Deus não fica devendo nem para mim, nem para você. Eu e você recebe pagamento das mãos de Deus. Porque Deus, meu amor, ele não é menino, Deus não faz você menino de recado, Deus não faz você moleque de recado, Deus não quer nada de você. Deus apenas quer que você serve ele, que você obedece à voz dele e que você agrade o coração dele, para que ele venha te libertar dos cativos, dos cativeiros, dos opressores, de tudo que possa, de toda amarração, de todo encantamento. Deus tem o poder de te libertar. Tu só tem que orar e confiar no Senhor. Amém? Então até aqui eu espero que o meu testemunho das minhas libertações, das coisas do mundo, dos espíritos das trevas que me usou, que eu espero que você também tá recebendo direcionamento para que você também venha se libertar, porque é gratificante. Olha, quando Deus me libertou do tumor no céu da minha cabeça, eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu disse, pois agora é que eu não vou pecar mesmo. Quando Deus me libertou do tumor do meu olho, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu não precisei de cirurgião plástico, eu não precisei de doutor, eu não precisei de bisturi para me cortar, eu não precisei de nada disso. E agora, mais outra libertação ele me deu, dessa pombagira esfregadeira do meu lado esquerdo, e eu não precisei de nada disso. Eu só precisei da ordem de Deus dizer, saia, saia, não renova mais, nada no nome dela. E talvez se renovou, eu comi a comida e não senti mais nada. Porque quando Deus ordena, meu amor, tem que obedecer. Mas eu e você tem que pagar o preço. Eu paguei o preço para receber essas libertações. E você também pague o preço. Seja forte, seja corajoso na presença do Senhor. Eu sei que a caminhada dói. Eu sei que é árduo. Eu sei que não é bom. Não é bom a gente servir o Senhor, não, viu? Não é bom não, porque a gente sofre mais. Quando a gente tá servindo Satanás, a gente não sofre, não. Mas quando a gente tá servindo Deus, a gente sofre. Mas tu sabe por que o sofrimento? Porque o diabo quer que nós volta lá pro pecado. E aí ele duplica o sofrimento. Ele vai duplicando o sofrimento. Mas a intenção dele é que eu e você volta pro pecado. Então você não volte. Porque no tempo certo, Deus te dá uma folga do teu sofrimento. No tempo certo, Deus te dá uma vitória para tu se alegrar, mesmo na dor. No tempo certo, Deus bota um ponto final no teu processo para tu glorificar o nome do Senhor, mesmo na dor. Para tu louvar o nome do Senhor, mesmo na luta, na batalha, na guerra, na dificuldade. Tu vê que tu tem competência de tu glorificar Ele, de tu louvar e tu dizer, mesmo estando tudo errado, mesmo dando tudo errado, mesmo eu não vendo solução, mesmo eu não vendo direcionamento, mas eu creio que Deus está na minha frente. Eu creio que eu estou agradando o coração do Senhor pelas minhas atitudes. E eu creio que quando Deus quiser, isso é nada para Ele. Quando Ele se levantar para me ajudar, isso aqui não é nada para Ele. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, para Deus não é nada. Então, amém, meu amor? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que, através das minhas lutas, das minhas batalhas, de eu vencer, porque eu venci essa batalha. Eu venci essa batalha. E tu sabe quando foi que eu venci essa batalha? Quando eu saí do quarto, de cima da cama, onde foi colocado legião de pombagira, e vim dormir em outro cômodo da minha casa. E aí eu fiquei observando, que era para o diabo não ver o local que eu dormia, que era para os espíritos das trevas
não ver os lugares que eu dormia. Para não vir mais eu dormindo. Porque ele só faz o que ele ouve. Ele só atrapalha o que ele sabe. O que ele não sabe, ele não atrapalha. E aí, sabe o que foi que aconteceu quando Deus me libertou dessa pombagira do desespero? Eu abri minha porta com minha rede armada. No local, um dos locais onde nós dormimos. Aí, de manhã, eu abri a porta com a rede armada. Quando foi de noite, Deus me mostrou que o homem veio para me usar dormindo. E aí, quando ele chegou em pé na minha rede, na visão, ele se masturbou e jogou o espermatozoide em cima da minha rede. Mas Deus não deixou ele me usar mais dormindo. Deus não deixou ele usar mais meu corpo. Aí eu disse, pronto, agora eu vou observar quando eu armar minha rede, que é pro Satanás não ver mais a posição da minha outra rede, que é pro diabo não querer vir usar eu e meu filho dormindo mais. Que é para Deus botar um ponto final. Aí, como eu fiquei todo nesse cuidado, nessa preocupação, Deus mostrou podre. As duas pessoas que mandam esse demônio para mim, podre. Mas eu fui liberta dessa pombagira, vi me usar dormindo. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu fui liberta dessa pombagira, vi me usar dormindo. E dela querer me botar em desespero e pessoas no desespero e compactuar a vontade no meu corpo e passar a vontade para o corpo dos outros. Deus botou um ponto final. Então você entendeu aí como Deus é maravilhoso? Como Deus é gratificante? Então, meu amor, confia em teus caminhos no Senhor. Acredita que Deus está sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre os nossos filhos, como um olho com chama de fogo. E acredita que Deus nem dorme, nem tosqueneja na batalha. Ele vence por eu e você, dia e noite, porque ele não dorme no serviço. Ele não dorme. E ele não tem prazer na minha morte, na tua morte. Ele não tem prazer no meu sofrimento, no teu sofrimento, não. Deus quer ver eu e você feliz. Amém? Então, até aqui o Senhor me usou e que vou entregar. E esses deuses estranhos aqui que Deus falou aqui no versículo 19 e 20 é obras, viu? É Nossa Senhora Aparecida. É você adorar aquela estátua, Nossa Senhora Aparecida, mais do que Deus. É você adorar aquela estátua, Nossa Senhora da Vitória, mais do que Deus. É você botar aquele Cristo Redentor da cidade Rio de Janeiro, mais do que Deus. Que é obras feitas de madeira, de barro e de pedra. É isso aí, a interpretação dessa palavra do versículo 18 e 19. É você ir lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e você adorar mais aquela estátua feita de barro por homens de homem, do que você se ajoelhar e dizer, Deus me dá. Do que você abrir uma Bíblia e ler um versículo. É você ir lá em Aparecida do Norte, adorar mais aquela santa que está lá exposta, simbolizando aquela cidade tão linda, tão maravilhosa, que eu já fui lá, encantadora. É você adorar mais aquela estátua. E eu não estou nem dizendo da pessoa que levou o nome de santa, Nossa Senhora Aparecida. Eu estou dizendo a estátua, que as pessoas fazem com madeira, barro, pedra, e as pessoas vão lá, se ajoelha e diz que tá pedindo ali. Não, Deus não tá recebendo isso aí não, meu amor. É mais fácil tu, uma oração aqui, a Bíblia, que Deus vai te responder. Amém? Em nome de Jesus. Então, você deixa seu tec-tec na telinha. Se quiser compartilhar, compartilha. Se sentir desejo de me seguir, me segue. Quiser me dar uma estrelinha, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que caia por terra toda a ferramenta preparada contra meu celular, contra o seu celular. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que caia por terra todo espírito maligno entrando na tela do meu celular ou no teu celular para atrapalhar a minha vida e a tua. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser me deixar essa estrelinha laranja, eu te agradeço, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você não me dá nada,
o Senhor é quem vai te abençoar e eu te abençoo também do mesmo jeito. Amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live, por esse canal, pelo meu celular, pela minha internet, pela minha casa, pela minha família. Muito obrigada, meu amado, pelas minhas vestes, pelo pão de cada dia. Muito obrigada pelos meus seguidores, eu abençoo ele em teu nome. Que o Senhor venha, eu não sei o que eles precisam, meu Pai, eu não sei a necessidade deles, eu não sei o que eles passam no dia a dia deles, a batalha que eles sofrem, eu não sei qual é o tipo de enfermidade que eles lutam, que eles precisam de uma cura. Eu não sei, meu Pai, qual o tipo de libertação que eles necessitam, porque cada um de nós, meu amado, nós precisamos da tua libertação todos os dias. Nós precisamos que o Senhor nos liberta todos os dias das coisas erradas, das coisas mal, das coisas que nos mandam, das setas, dos dados inflamados. Mas, meu amado, eu creio que eu não sei não, mas o Senhor sabe o que cada um necessita. E o Senhor vai entrar na casa deles conforme a necessidade deles. E que o Senhor vai ordenar anjos e que o Senhor mesmo vai cuidar de nós. Vai cuidar de nós, meu amado. E não deixar que nada aconteça em nós. Não deixar que nada toque no nosso corpo. Que o meu corpo continua sendo o templo do teu Espírito Santo de Deus. Que o corpo do meu filho continua sendo o templo do teu Espírito Santo de Deus. Que a minha casa seja a morada do teu templo. A minha casa seja o templo do teu Espírito Santo de Deus. Que o Senhor desça aqui na minha casa, meu amor, que o Senhor faz essa passagem do céu para a terra. A hora que o Senhor quiser. Quando o Senhor quiser, a minha casa é tua casa, o meu corpo é teu, o corpo do meu filho é teu, e que o Senhor repreende todo o mal, tudo que não é do Senhor dos nossos corpos, que o Senhor venha nos usar na terra, que o Senhor venha, Pai, nos fazer vaso de honra, que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, nos consagrar para a tua obra, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos libertar, nos curar, para que nós venhamos ser salvos, pela a tua divina proteção, pelas tuas mãos tão maravilhosas, tão grandiosas, porque, meu amado, o meu testemunho é lindo, porque eu tenho a presença do Senhor cuidando de mim. Lógico que eu paguei o preço, lógico que eu busquei o Senhor, mas que o Senhor também, mesmo aqueles que não buscam o Senhor, por algum motivo que não sabe, mas que o Senhor se aproxima deles, faz eles conhecer o teu amor, faz eles conhecer a tua proteção, o teu cuidado, assim como o Senhor cuida de mim e do meu filho, em nome de Jesus. E que as demais coisas que o Senhor vê que eu preciso, que o Senhor venha acrescentando conforme a tua vontade, conforme o teu tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos dar conforme o tempo do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Porque o tempo do Senhor é melhor, a vontade do Senhor é agradável. Nos traz paz, nos traz alegria, nos traz gozo e a gente transborda no nosso rosto a tua alegria, a tua paz, mesmo em guerra, mesmo em sofrimento, mesmo em batalha, em luta, em processo árduo. Mas o Senhor faz a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a unção do Senhor transbordar no nosso ser, porque o Senhor nos dá força, nos capacita em nome de Jesus. Amém? Então, um beijo no teu coração. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, tchau. E amanhã você volta para me assistir novamente. E se sentir desejo, me segue, tá bom?